Bom, então acabamos lá aquelas ferramentinhas baseadas em fatoração e agora começamos a parte de regra de 3. Matéria importante para a prova? Não, importantíssima, né? Cai em tudo que é concurso público que exige matemática, você pode estar lá, ver lá, entre as matérias que sempre estão presentes em edital, tipo regra de sociedade, tipo divisão proporcional, a parte lá dos exercícios de sistema e equação de primeiro grau, sempre temos também regra de 3. Sempre vem no edital, para que não caiba recurso, deve ser, sempre aparece no edital regra de 3. Simples e composta. Eu nunca vi, ou dificilmente se vê, cair uma regra de 3 simples. Bom, primeiro lugar, lembrar o nome da matéria. Ó, regra de 3. Então não é regra de 5, nem regra de 7, nem regra de 9. É sempre, não importa se é regra de 3 simples ou composta, continua sendo sempre regra de 3. Isso significa que sempre teremos 3 valores envolvidos com a variável. E esse envolvimento pode ser um envolvimento diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O grande lance da regra de 3 é você ter essa interpretação das proporcionalidades. Tranquilo? Bom, método para desenvolver regra de 3 deve ter uns 3.000, né? Tem um monte. O mais famoso deles é aquele método da flecha. Aí é flecha para cima, flecha para baixo, flecha para o lado, parece um forte Apache, o diabo do exercício, né? O método que nós vamos ver aqui não precisa de flecha alguma, não precisa remontar a regra de 3, não precisa seguir linha por interpolação, nada disso. Um método extremamente simples para você ganhar tempo na prova. Tranquilo? Bom, eu vou utilizar o nosso primeiro exemplo aí, que nós temos aí no slide, que é o exemplo lá dos 10 pedreiros constroem 5 casas e coisa e tal. Como você percebe nesse seu slide, nem alternativa tem. Esse não é um exercício de prova, apesar de ser um exercício bastante parecido com os que aparecem em prova, né? Não tem alternativa porque eu vou utilizar o próprio exercício para mostrar o método. Aí você compreende como o método funciona, aí nós vamos lá para os exercícios que já apareceram em prova. Tranquilo? Então, para se utilizar esse método que nós vamos ver, nós temos que seguir alguns passos. O primeiro passo é igual a qualquer tipo de método de resolução de regra de 3, que é montar o que eu chamo de espelho da regra de 3. Que nada mais é do que aquela ferramenta que vai organizar, é um algoritmo, né? Uma ferramenta que vai organizar os dados fornecidos pelo enunciado da questão. Tranquilo? Como é que nós montamos esse espelho da regra de 3? Igualzinho em qualquer método, identificando cada um dos termos que está ligado a valor. Então você vai lendo o enunciado do exercício e separando de lá, termo ligado a valor. Então vamos ler lá. 10 pedreiros, é assim que o exercício começa. Então nós já temos o nosso primeiro termo ligado a valor, já vamos colocar lá. Pedreiros, e esses pedreiros são 10. Legal. Continua a ler. Constroem 5 casas. Outro termo ligado a valor. Casas, e elas são 5. Legal. Em 40 dias, é o pedreiro atômico, né? Em 40 dias. Outro termo ligado a valor. Dias, e eles são 40. Trabalhando 10 horas por dia. Outro termo ligado a valor. Horas, e elas são 10. Assim estamos montando o tal do espelho da regra de 3, o algoritmo, a ferramenta que vai organizar os dados do exercício para que a gente possa trabalhar com eles. Legal.
Segunda parte, quantas casas? A pergunta sempre indica onde nós vamos colocar a variável dentro aqui da ferramenta. Então, quantas casas? A variável aqui vai no termo casas, que é o nosso x, que eu vou levantar ele mais um pouquinho para não ficar apertado aqui na lousa. X. Legal? Seriam construídas por 50 pedreiros. O termo pedreiro está aqui, vamos colocar os 50 lá. Em 20 dias, termo dias está aqui, vamos colocar o 20 aqui. Trabalhando 8 horas por dia, termo horas está aqui, vamos colocar o 8 aqui. Então, está montado o espelho da regra de 3. Esse foi o primeiro passo. Tranquilão? Segundo passo. Quando é que a gente dá o segundo passo? Sempre. Quando é que não dá? Nunca. Então, o segundo passo sempre será inverter a variável. Ah, não, mas peraí. E se não for inversamente, não falei nada disso. Segundo passo, nem pensa. Vai lá e inverte a variável. Mas olha, isso é nesse método. Não começa a misturar método não, que dá tudo errado. Usar esse lance aqui na flecha já vai complicar tudo. Então, segundo passo, sempre, sempre, sempre. Não é defeito do filme não, é para você acreditar. Inverte a variável. Tranquilão? Terceiro passo. Checar a proporcionalidade dos termos. A essa altura você já deve, você que já conhece outro método, já deve estar pensando, eu já teria terminado. Tem que lembrar que eu estou explicando, né? Por isso que demora. Se for para fazer rápido, nenhum método ganha desse. Mas não mesmo. Então, qual é o próximo passo? Checar a proporcionalidade dos termos. Bom, o que é isso? Na flecha você põe lá, se o número aumenta, se o número diminui, se o número aumenta aqui, diminui ali, não precisa nada disso. Esqueça que os valores existem. Checar proporcionalidade na regra de 3 é como você checaria a proporcionalidade no seu dia a dia. Por exemplo, tenho mais dinheiro, compro mais ou compro menos? Compro mais. Diretamente proporcional. Enquanto um cresce, o outro também cresce. Não é isso? Se eu bebo mais água, fico com mais sede ou menos sede? Ó, se eu bebo mais água, fico com menos sede. Ah, inversamente proporcional. Enquanto um cresce, o outro diminui. Eu usei valores em algum momento para descobrir isso? Não. Se eu bebo mais água, mas peraí, quantos copos a mais? Não, não interessa. É só o termo. Bebo mais água. É mais água, não importa quanto. Fico com menos sede. Mas quanto? Vamos quantificar esse menos? Não tem como quantificar esse menos sede. Então aqui, ó, você também não precisa olhar valor. Ah, aqui aumenta, aqui diminui, mas aqui diminui, lá aumenta, um negócio de louco. Não precisa nada disso. Usa apenas os termos sempre em relação ao termo da variável. Então, é a proporcionalidade desse cara em relação a esse, a proporcionalidade desse cara em relação a esse e a proporcionalidade desse cara em relação a esse. Mas percebam que esse e esse são o mesmo termo, não são termos de período. Então, nós podemos checar a proporcionalidade dos dois ao mesmo tempo. E aí você ganha tempo. Vamos ver? Aqui, não olha para os números, só aqui em cima. Aqui não são termos de período. Então vamos checar. Período em relação a trabalho. Vamos pensar. Aumenta o período. Aumenta ou diminui a quantidade de trabalho que se pode fazer? Se eu aumento o período, aumento a quantidade de trabalho que eu posso fazer. Portanto, são diretamente proporcionais. Aqui, eu não mexo em coisa alguma. Só falta esse termo agora, ó, mão de obra e trabalho. Se eu aumento a mão de obra, aumenta ou diminui o trabalho que eles podem fazer? Ora, se eu aumento a mão de obra, aumento o trabalho. Mas quantas casas a mais? Não interessa. Se eu aumento a quantidade de mão de obra, eu aumento a quantidade de trabalho que ele pode produzir.
Então, se os dois aumentam, são diretamente proporcionais, eu não mexo em coisa alguma. Já vou dar exemplo de quando mexe. Checou a proporcionalidade toda já? Já. Acabou. A linha de cima é igual à linha de baixo. Agora só basta fazer conta. Eu vou repetir as linhas porque no cérebro do povo está mais fácil o outro método que repete a linha, mas não precisa, eu já vou te mostrar por quê. É esse vezes esse vezes esse vezes esse, que é igual a esse vezes esse vezes esse vezes esse. Certo? Vou repetir a linha aqui embaixo. X vezes 10 vezes 40 vezes 10, que é igual a 50 vezes 5 vezes 20 vezes 8. Por que não precisa repetir? Ó, percebam que isso que está aqui do lado esquerdo da igualdade, ó, a igualdade está aqui. Isto que está aqui do lado esquerdo da igualdade é esse cara aqui de cima. E isso que está aqui ao lado direito da igualdade é esse cara que está aqui embaixo. Então, para que repetir perdendo tempo? Já simplifica aqui mesmo. Não vai simplificar aqui? Por exemplo, vamos fazer uma simplificação aqui, ó. O 10 aqui com esse 5, né? O que é simplificar? Isso ninguém ensina também. Depende da intimidade de cada um com a tabuada. A única regra é, tudo que eu fizer de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro para manter a igualdade. Então, se eu divido alguém do lado de cá por 2, eu tenho que dividir alguém do lado de lá por 2. Se eu divido alguém do lado de cá por 5, eu tenho que dividir alguém do lado de lá por 5. Então, eu tenho que descobrir, por isso a intimidade com a tabuada, quais números nos dois lados da igualdade que eu posso simplificar por um mesmo valor. Aqui, por exemplo, o 10 e o 5, os dois simplificados por 5. 5 por 5 dá 1. Não preciso pôr o 1 aqui, né? Porque o 1 na multiplicação é neutro. 10 por 5 dá 2. Ora, o que me impediria de já fazer isso aqui em cima? O 10 aqui com o 5, sobrou 2 aqui, pô. Não é isso? Quem mais que dá para simplificar aí, ó? 10 vezes 2. Ih, mas isso está do mesmo lado, calma. 10 vezes 2 dá 20. Do lado de cá eu não cortei isso? Então cortei 20. Do lado de cá, corto 20. O que me impede de fazer isso aqui em cima? Ó? 10 vezes 2 dá 20. Cortei 20 aqui embaixo. Tranquilo? Depois aqui, ó, o 40 com o 50. Os dois por 10. Aqui dá 4 e aqui dá 5. Nada me impede de fazer isso aqui, ó. Os 2 por 10, aqui dá 4 e aqui dá 5. Tranquilo? Dá para simplificar mais alguma coisa aqui, ó? O que temos aqui? O 4 com o 8. Os 2 por 4. 8 por 4, que dá 2. Ó, o 8 e o 4. Sobrou 2. Do lado esquerdo da igualdade, que é o referente do lado de cima aqui, sobrou coisa alguma. Agora, do lado direito, sobrou o 5 e o 2, que estão sendo multiplicados. Portanto, x é igual a 5 vezes 2, 10. Como o x está no termo casas, resultado do exercício serão 10 casas. Tranquilão? Então, um método extremamente rápido. Ó, vou usar o mesmo enunciado e vou mudar um pouquinho a cor da sopa. Ó, digamos que eu tenha pedreiros, casas, depois dias e depois horas. Só vou trocar a variável de lugar. Os valores são os mesmos. Ó, 10, 5, 40, 10. E embaixo, vou colocar a variável aqui. E aí, vou colocar 10 aqui, 28, tá? É como se o exercício estivesse dizendo, 10 pedreiros constroem 5 casas em 40 dias, trabalhando 10 horas por dia. Quantos pedreiros seriam necessários para construir 10 casas em 20 dias, trabalhando 8 horas por dia? Ah, vai dar 50, eu já sei, né? Já está ali. Só para a gente perceber como vai trabalhar quando tem algum termo inverso. Montei o espelho da regra de 3. Qual é o próximo passo?
Proporcionalidade? Não. Próximo passo, segundo passo, escreve no espelho, põe no bilhetinho, segundo passo da regra de 3. Inverter a variável. Quando é? Sempre. Inverte a variável. Subiu o x, desceu o 10. Agora sim vou checar a proporcionalidade de cada termo, ó, em relação ao termo da variável. Por que aqui tem um só para lá? Não precisa ficar desenhando essas flechas, né? Estou pondo aqui como exemplo. Porque os dois aqui são iguais. De hora, termo e período, posso checar ao mesmo tempo. Vamos lá ver? Vamos ver. Período em relação à mão de obra. Se eu aumento o período, preciso de mais ou de menos mão de obra? Menos, não é isso? Ora, se eu tenho mais mão de obra, eles levam menos tempo para fazer alguma coisa. Portanto, esses termos sempre serão inversos. E no caso de inversos, eu vou lá e inverto os valores. Tranquilo? Na variável eu já inverti. Vou inverter os outros lá. Não vai ficar inverte, desinverte, inverte, desinverte. Então, ó, sempre que você tiver mão de obra em relação a período, você já sabe que eles são inversos, não precisa nem pensar se está diminuindo, se está aumentando, vai lá e inverte, está acabado. E agora falta o termo trabalho em relação à mão de obra. Trabalho em relação à mão de obra, sempre aqui nesse exercício, lá no concurso público, seja São Paulo, Rio ou Bangladesh ou qualquer lugar do mundo, sempre serão diretamente proporcionais. Porque se eu aumento o trabalho, eu preciso aumentar a mão de obra. Tranquilo? Então esses são diretos. Acabou, linha de cima igual linha de baixo. Só reescrever, ou se quiser simplifica aqui mesmo, né? X vezes 5 vezes 20 vezes 8, que é igual a 10 vezes 10 vezes 40 vezes 10. Ora, percebam que é a mesma coisa lá de cima, né? Ó, x5, 28, x5, 28, 10, 10, 40, 10, 10, 10, 40, 10. E agora parte para a simplificação. Vamos simplificar aqui o 5 com o 10, sobrou 2 aqui. Depois podemos simplificar o 20 com o 40, 40 por 20, que dá 2 aqui. Depois, 2 vezes 2, 4. Simplifico o 8 com o 4, sobrou 2 aqui. E depois o 2 aqui com o 10, sobrou 5 aqui. Apenas o 5 e o 10 ficaram sobrando. 5 vezes 10, quanto é que dá mesmo? 50. Claro, é esse 50 que está aqui, né? X é igual a 50 pedreiros. Legal? Estudem esse método aí. A gente volta aí em próximos módulos fazendo exercícios de prova de regra de 3. Até mais!